hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter este caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Nada me separa desse amor. Aleluia! Aleluia! Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 1 a 17. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Podemos fazer a leitura da palavra de Deus? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus também habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal
pelo seu Espírito que habita em vós. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez serdes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Versículo 16. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Uma palavra de oração com o irmão Francisco Alencar. A paz do Senhor para toda a igreja, amém? Vamos orar? Amém. Graças te damos, Senhor, por esse momento especial na tua casa. Obrigado por este dia de bênção e de vitória, Senhor. Estamos aqui, Senhor, diante da tua palavra que foi lida neste momento. Que a tua palavra venha falar de forma poderosa e especial em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a entender e a colocar em prática no nosso viver diário, Senhor, a tua palavra, que é a verdade. Abençoa todo o teu povo que já está presente e os que virão nesta noite, pois oramos, Pai, com muita fé e gratidão, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Aleluia. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Estamos felizes por estarmos na casa de Deus, na presença do Senhor, mais um domingo, para agradecê-lo por seu amor, por sua misericórdia, por sua compaixão para conosco. Que as misericórdias do Senhor sobre nós são infinitas, e esta é a causa de nós não sermos consumidos, esta é a causa de nós estarmos aqui nesta noite, na noite deste dia, para dar ao Senhor a honra e a glória devida. Eu quero, neste momento, mais uma vez, parabenizar todos os avós pelo dia do avô, ou dia da vovó. Quero também pedir a você que está aqui na igreja, que não converse com o seu companheiro, que não converse com o seu amigo. Olhe para nós, fique atento a cada comando. Quando pedimos para ler a Bíblia, abra a sua Bíblia e participe conosco deste momento importante. Posso contar com você, amém? Amém. O texto que nós lemos foi Romanos, capítulo de número 8, do versículo 1 até o versículo de número 17. E esse texto, ele fala de diversos assuntos, mas eu gostaria de me ater ao assunto contido entre os versículos 14 e o versículo de número 17, que Paulo fala sobre a adoção. O que é adoção? Na Bíblia, nós encontramos vários textos falando a respeito da adoção. O primeiro texto na Bíblia falando a respeito da adoção está lá em Êxodo capítulo 2 e o versículo de número 10, quando a princesa, filha de Faraó, encontra Moisés à beira da água, naquele cesto de junco. Ela olha para aquele menino e ela sente ali um sentimento de compaixão por aquela criança,
abandonada, e então ela resolve adotá-lo, ela resolve criá-lo como sendo seu próprio filho. Nós encontramos também no livro de Esther, no capítulo de número 2, no versículo de número 7, um outro caso de adoção, quando no cativeiro babilônico, Judá estava no cativeiro babilônico, melhor dizendo, é citado a história de uma menina chamada Hadassah, que passou a ser chamada de Esther. Ela ficou órfã de pai e mãe e foi adotada por Mardoqueu, o seu tio. Foi criada como sendo a sua própria filha. E depois, lá no livro de Hebreus, também nós encontramos este mesmo assunto de Moisés, falando da adoção. Então, queridos, adoção é o ato de adotar uma criança, adotar um filho, seja criança ou adulto, adotar uma pessoa como filho e registrá-lo como seu filho e dar a esta pessoa todos os direitos de um filho. Isto é adoção, e é um ato muito comum nos nossos dias, na modernidade, a adoção de filhos por muitas famílias, por casais que não conseguem gerar filhos, ou por casais que, mesmo tendo filhos, resolvem adotar crianças como um gesto de carinho, como uma forma de ajudar pessoas, e muitos outros motivos. E eu quero falar de adoção, mas sobre o outro enfoque, o enfoque espiritual. Aleluia. A adoção minha, a adoção sua por Deus como filhos. Aleluia. Nós éramos apenas criaturas, mas Deus resolveu nos adotar e fazer de nós seus filhos, e eu louvo a Deus por isso, porque Ele me adotou. Aleluia. De acordo com Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, nós como crentes fomos adotados no propósito de Deus, antes da fundação do mundo. Que privilégio, amados! Fomos adotados por Deus antes da fundação do mundo. Mas como pode ser isso, pastor? As coisas de Deus só se discernem espiritualmente, amados, porque pela lógica humana, o homem natural jamais compreenderá as coisas espirituais. Mas vamos falar dos privilégios da adoção. A adoção espiritual do crente, ela traz muitos privilégios. E eu gostaria de falar de pelo menos 7 privilégios que esta adoção traz ao filho adotado, a este novo filho. Romanos, capítulo de número 8 e versículo de número 15, diz que nós recebemos o Espírito de Deus. O primeiro presente que esse novo filho, essa nova criatura recebe ao ser adotado por Deus, é o próprio Espírito de Deus. Como assim? No texto do capítulo 8, versículo 15, está registrado que Deus não nos deu espírito de temor, em outras versões diz de covardia, mas Ele nos deu do seu Espírito, o seu Espírito que nos faz, nos dar a liberdade de olhar para Deus e dizermos: Abba, Pai. No nosso português bem nordestino, seria mais ou menos chamá-lo de papai ou meu paizinho. Então nós temos esta liberdade, este livre acesso a Deus e o direito de chamá-lo de papai. Aleluia.
Portanto, não é uma ofensa a Deus quando erguemos as nossas vozes em oração e falamos Papai do céu. Aleluia. Parece uma forma infantil de se dirigir ao Senhor, mas mais do que infantil, uma forma íntima. Nós temos a liberdade, louvado seja Deus. Então, o primeiro presente que este novo filho recebe é o Espírito de Deus. O segundo presente, vai gravando aí a ordem desses presentes, que nós vamos precisar deles daqui a pouco. O segundo presente que nós recebemos é o seu nome, o nome de Deus. Um filho, quando ele é adotado, ele recebe o nome daquele que o adotou. Se aquela pessoa que adotou responde por Silva no final, logo aquele novo filho também vai receber o nome Silva no seu sobrenome. E a palavra de Deus diz que nós recebemos o nome do Senhor quando nós nos entregamos a Ele e nos tornamos filhos de Deus pela fé no sacrifício do seu Filho Jesus Cristo no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Nós somos filhos de Deus. Todo aquele que crer no seu Filho é lhe dado o direito de ser chamado filho de Deus. No livro de Atos, no capítulo 11 e no versículo de número 26, os apóstolos são chamados pela primeira vez de cristãos. E daí em diante nós temos várias referências aonde aqueles que servem a Jesus são chamados de cristãos. E nós, como igreja do Senhor da atualidade, herdamos este nome de cristãos. Por que cristãos? Porque somos seguidores de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um nome mais bonito e mais adequado para nos chamar? Cristão. Nós recebemos o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15, também faz esta referência de forma muito forte. Eu vou ler para você. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Toda a família de Deus toma o seu nome. Nós temos a marca de Cristo, não só pelo sofrimento, mas também pela adoção de filhos. Louvado seja Deus para sempre. O terceiro presente que nós recebemos por termos sido adotados pelo Senhor é que nós estamos sendo conformados à imagem de Deus. Nós estamos sendo moldados a imagem de Deus, conforme Romanos capítulo 8 e versículo de número 29, nós estamos sendo transformados. O crente, quando ele se entrega a Jesus, a pessoa quando se torna um cristão, ele passa pelo processo do novo nascimento, que é uma metamorfose espiritual, uma transformação, e nessa transformação ele passa a absorver as características do seu Pai, ou seja, do seu Deus, na moral, na ética, na comunhão com o Senhor, em todos os aspectos da sua vida. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Não podemos mais andar conforme os moldes de outrora, porque o nosso molde agora é o molde de Cristo. Nós somos parecidos com Cristo. Este é o terceiro presente. E o quarto presente, amados, é que nós também devemos esperar a correção deste Deus. A própria Bíblia diz que Deus castiga aquele a quem ama. O pai, ele castiga não porque ele é mau, mas ele corrige aquele filho a quem ele ama. O pai que não corrige o seu filho, o pai que não disciplina o seu filho, ele é um pai relapso, um pai que dá tudo que o seu filho deseja, na hora que o seu filho deseja. Ele é um pai subserviente ao seu filho,
e ele pode ter graves prejuízos na vida adulta deste filho. O filho precisa ser criado aprendendo os limites, sabendo os seus direitos, mas também cumprindo os seus deveres como filhos, como cidadãos e como servos de Deus. Eu agora há pouco citei a existência dos meus avós, e para a glória de Deus, os 4 avós, maternos e paternos, nos ensinaram as sagradas letras, nos ensinaram as escrituras, partiram para a eternidade, mas deixou um legado espiritual na terra, que ninguém vai roubar, aleluia. Nós pais precisamos disciplinar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos os limites, porque senão ele vai crescer sem a ideia de limites. Porque senão, quando você receber uma visita em casa, o seu filho vai subir em cima da mesa, e você vai mandar ele descer, e ele vai sorrir da sua cara. Como eu já vi em algumas situações, o pai ficar envergonhado, às vezes fica irado, furioso, no lugar errado, da maneira errada. Deus também, Ele castiga aquele a quem ama. Deus disciplina. Ai de nós se Deus não nos disciplinasse, amados. Ai de nós se Deus desse tudo que nós pedíssemos na mesma hora. Seria um desastre, porque muitas vezes nós fizemos orações rancorosas, com raiva do nosso irmão, com raiva do pastor, magoado com aquela mensagem que o pastor pregou naquele dia, olhando para a sua cara, e você dizendo: o pastor está falando é de mim, eu tenho certeza que contaram para ele aquela história. Aí você vai embora para casa zangado, aí faz aquela oração. Imagina se Deus ouvisse essas orações. Imagine se Deus ouvisse aquelas orações das pessoas que te enganaram, que te feriram, que te traíram, e você, de uma forma às vezes rancorosa, vai orar por aquela pessoa e coloca o juízo na vida daquela pessoa, quando o juízo está nas mãos de Deus, aleluia. Então Deus nos disciplina, Deus nos corrige também quando nós erramos, quando nós falhamos, aleluia. Nós temos que estar dispostos a receber também esta correção. É um presente, viu? Correção de Deus é um presente para os filhos amados. Deus corrige os filhos amados. Se você sofreu alguma correção, glorifique a Deus, porque Ele te ama e está querendo que você cresça e se aproxime mais dEle. Quinto presente, devemos desfrutar da liberdade, a liberdade que Cristo nos deu. Romanos 8, versículos 19 ao 23, Paulo fala da liberdade do pecado e tudo que resultou no pecado, que um dia será experimentado por toda a criação, e ele compara isso à liberdade que todo filho de Deus pode desfrutar na presença de Deus. Os servos não têm a liberdade que os filhos têm, mas os filhos têm liberdade diante do seu pai. Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 13 ao 15, ele fala: olha, eu não vos considero como servo, mas eu vos considero como amigos, porque os servos nada sabem do que faz o seu Senhor, e eu lhes disse tudo aquilo que eu trouxe do meu Pai, tudo aquilo que o meu Pai revelou, eu contei a vocês, logo vocês são os meus amigos. Então, queridos, nós como cristãos, como servos de Deus, temos a liberdade de estar na presença do Senhor, liberdade para estar na presença de Deus, liberdade para viver conforme Cristo viveu, conforme Cristo nos ensina na sua palavra, liberdade para entrar na presença de Deus a hora que nós quisermos, a hora que nós desejarmos o buscar, em oração, em adoração, em louvor, em ações de graças. Louvado seja o nome do Senhor. Sexto presente, nós vamos compartilhar a sua glória. Que presente maravilhoso! É uma promessa de Deus para as nossas vidas.
Romanos capítulo 8, versículo 17: nós sentaremos com Ele em seu trono e desfrutaremos por toda a eternidade da sua glória, aleluia, da sua presença, da sua companhia. Nós somos filhos de Deus, estaremos sentados à destra de Deus, aleluia, desfrutando da glória. Que promessa maravilhosa, que presente maravilhoso, amados. Quem éramos nós? Nascidos, gerados em pecado, nascidos debaixo da maldição do pecado, agora feitos filhos de Deus, aleluia, filhos do reino do seu amor, e ainda temos a promessa. Não é só esperança, estou falando de promessa. Quem prometeu foi Jesus. Isso não é um desejo apenas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, que escreveu as cartas apostólicas, do apóstolo Judas. Não, amados, é uma promessa do próprio Cristo, que nós iremos assentar com Ele e julgaremos as nações. A glória do Senhor será desfrutada juntamente com todos aqueles que são renovados, que são transformados e feitos à imagem de Deus. Porém, ser filho, esta adoção, ela não traz só privilégios, ela também traz responsabilidades. Nós temos responsabilidades como filhos, como eu disse agora há pouco. Nós temos que dar amor, carinho aos nossos filhos, mas também temos que dar responsabilidade para estes filhos se desenvolverem e se tornarem grandes homens e mulheres de Deus na sua geração. Nós, como filhos de Deus, também temos responsabilidade. Esses privilégios, todos eles estão acompanhados de responsabilidade. E eu quero fazer agora um paralelo entre cada um destes presentes com a responsabilidade que eles requerem de cada um de nós. Qual é o primeiro presente que nós recebemos? O Espírito de Deus. Portanto, você recebeu o Espírito de Deus. Tenha cuidado para não entristecer o Espírito de Deus. É uma advertência bíblica. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aleluia. Todos nós somos templo do Espírito Santo, somos santuários de Deus na terra. Apesar de termos o privilégio de termos o Espírito de Deus, nós temos uma grande responsabilidade de agradar o Espírito Santo, de viver conforme a vontade do Espírito Santo, de viver direcionado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Tem pessoas que até se alegram quando ouvem essa palavra: você é morada do Espírito Santo, mas na hora que ouve as responsabilidades se entristece. Eu não posso fazer nada que o Espírito Santo vai ficar triste. Você pode fazer tudo que agrade ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você era escravo outrora, você tornou-se filho, você tem a liberdade. Como escravo você estava escravizado debaixo do poder do pecado. Como filho, você tem a liberdade de estar na presença do Senhor e de viver de forma gloriosa na presença do Senhor. O segundo presente foi que herdamos o seu nome, e a responsabilidade que cai sobre nós quanto a este presente é que nós temos que ter cuidado para não lhe desonrar o nome. Como desonrar o nome do Senhor? Sendo fiel a Ele, fazendo tudo que os conselhos de Deus nos orientam através da sua palavra. Nós vamos honrar o nome do Senhor. Uma pessoa desonra o nome de Deus quando não leva a sério a palavra de Deus. Uma pessoa desonra o nome de Deus quando os seus atos como cristão não condizem com o texto áureo da Bíblia.
Uma pessoa desonra o nome de Deus quando ela não respeita os seus companheiros, quando ela não respeita os seus concidadãos, quando ela não cumpre os seus compromissos. Ela está desonrando o nome de Deus. Uma pessoa desonra a Deus quando ela não ora ao Senhor, quando ela não coloca a sua vida debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Ela faz tudo que apraz no seu coração sem consultar se é a vontade ou não do Senhor. Esta pessoa não pode honrar a Deus. Esta pessoa não consegue honrar a Deus. Imagine que um filho criado pelo seu pai com todo carinho, e quando ele chega a uma idade da adolescência, ele começa a sair de casa sem dizer para os seus pais que está saindo, para onde está indo, nem quando volta. Este filho está honrando os seus pais? Este filho passa a noite fora, deixando seus pais à noite em claro, acordado, orando, suplicando por este filho, e este filho chega de madrugada ou pela manhã e ainda ignora a repreensão dos seus pais quando este o repreende por ter feito isso. Esse filho está honrando o seu pai? Muitas vezes nós, como servos de Deus, fazemos pior do que os filhos rebeldes. E às vezes ainda ficamos perguntando: em que foi que eu errei, Senhor? Você já viu o crente fazer esse comentário? Aonde foi que eu errei? O que foi que eu fiz para merecer isso, Deus? Chantagista espiritual. Só que Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o mais profundo do nosso coração. Louvado seja Deus. Portanto, amados, honremos o nome do Senhor. Honremos o nome do Senhor, sejamos santos. Se você é casado, seja santo, seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu esposo, honre, ame, dê a sua vida pelo seu cônjuge, porque é assim que a Bíblia nos orienta. Tem gente que desonra o seu cônjuge, não é só traindo, não, amados, não é só arrumando uma outra pessoa para amar, para sair, não. Nós desonramos quando nós desrespeitamos, quando nós deixamos de amar, de dar o carinho que essa pessoa necessita. Se você está namorando, honre a Deus com o seu namoro. Tem namoro de crente que o Espírito Santo passa longe, e nós temos que ter cuidado, porque nós temos que honrar a Deus, o nome de Deus nas nossas vidas. Se você resolveu servir a Jesus, entregar a sua vida para Jesus, sair de debaixo do jugo do pecado, então assuma esta vida de retidão na presença do Senhor, porque só verá a face do Senhor aquele que for fiel até o fim para receber a coroa da vida. Glória a Deus, glória a Jesus. O terceiro presente é ser moldado conforme a imagem de Deus. E nós temos que estar dispostos a ser moldados. Nós temos que ser submissos às mãos do oleiro. A Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 18, os primeiros 6 versículos, que nós somos o barro e o Senhor nosso Deus é o oleiro. Também Isaías capítulo 64 versículo 8: ó Israel, vós sois o barro na mão do oleiro, que é o Senhor. E o oleiro, ele faz do barro, ele trabalha com o barro da forma que ele quer. Mas tem muitos crentes que parece que é o oleiro e Deus é o barro. Tem muitos crentes que ele determina que Deus faça, que ele não aceita o que Deus faz. Nós temos que ter cuidado com essa teologia, amados, porque a Bíblia diz que nós somos o barro e Ele é o oleiro. Quantas vezes você já viu Jó, lendo o livro de Jó, os 42 capítulos, você vendo Jó dizer para Deus: ó Deus, tu errou, viu? Eu não aceito isso não, Deus. Eu sou teu servo, Deus. Eu era dizimista, eu era ofertante, eu ofertava holocausto até pelos meus filhos, por pecado que eu nunca cometi. Eu não aceito isso. Você já viu isso? O que Jó respondeu à sua esposa lá no capítulo 2, versículo 10, quando ela disse: abandona esse teu Deus e morre, rapaz.
Tu ainda está afirmado nesta tua fé? Tu falas como uma louca mulher. Deus me deu e Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, aceite ser moldado pelo Senhor, porque você é o barro. Você é o barro. Consulte o Senhor quando for fazer um negócio. Não deixe para vir buscar misericórdia quando o negócio der errado, não. Consulte antes de fazer. Jesus nos ensina isso. Faça todos os cálculos antes de iniciar uma construção, para você não abandonar pela metade e as pessoas passarem, manearem a cabeça e dizer: começou e não terminou. Isso é planejamento. Da mesma forma que Jesus nos ensina a fazer planejamento, Ele também nos ensina com o próprio exemplo a consultar a Deus. Jesus vivia em oração o tempo todo, amados. Jesus, divinamente falando, Ele não necessitava orar. Ele era o próprio Deus. Ele era Deus encarnado. Ele tinha todo o poder. Quando Ele estendia as mãos, os demônios caíam por terra. Quando Ele falava, o morto ressuscitava. Quando Ele estendia a mão para a natureza lhe obedecia. Mas Ele nos deu o maior exemplo de submissão ao Pai, orando diuturnamente. Aleluia. Então seja submisso. Seja um crente submisso à vontade de Deus. Tem crente que vive na prova, nunca sai da prova. Será que é a vontade de Deus, do nosso Pai amoroso, que nós vivamos na prova a vida toda, irmãos? Será que essa prova nunca passa? Nós temos que saber dar glória a Deus, glorificar o nome do Senhor. Portanto, nós temos uma responsabilidade. Nós somos moldados à imagem de Cristo, mas temos que ser submisso a esta vontade. Aleluia. O quarto presente fala da correção, e nós devemos ser exercitados por ela. A correção é para que o filho cresça, para que o filho obedeça, para que o filho respeite as outras pessoas. Não é assim? Para isso que os filhos são corrigidos. O filho que é corrigido de forma sábia e prudente pelos seus pais, ele ama, ele é apaixonado pelos seus pais. Nós precisamos ser exercitados pela correção de Deus. Deus não nos corrige para nos matar, para nos envergonhar. Ele nos corrige para nos exaltar, para que nós, humilhados na sua presença, sejamos exaltados a seu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo de número 11 fala: e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de bom gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Apenas nos exercitados por ela, apenas naqueles que recebem esta correção como uma dádiva, como um presente, como algo que está instruindo para a vida. Porque aquele que não recebe a correção, ele foge da casa dos pais. Quantos casos você já viu de jovens que fugiam abandonando os pais, ainda na tenra idade? Hoje está mais comum, né? Aliás, está mais difícil esses casos, mas na antiguidade era comum ver moços e moças fugindo. Meus avós contavam muitas histórias de filhos que fugiam porque não foram exercitados na correção, não aceitaram a correção dos seus pais, ou por serem desobedientes, ou às vezes também pelo pecado do excesso que os pais cometiam para com seus filhos. Mas nós precisamos ser exercitados pela correção, porque nós só vamos crescer se nós aceitarmos a correção das nossas vidas. Tem crente que não aceita a disciplina. Se o pastor disciplinar ele, ele desvia, ele muda de igreja. A disciplina é para nos crescer, para nos aumentar, para nos fazer grandes, para nos fazer melhores.
para nos instruir na palavra do Senhor. O quinto presente, amados, nós experimentamos o conforto de Deus e vamos compartilhar com os outros esse conforto. Nós não podemos ser egoístas. Nós temos aí o cuidado, o amor, o carinho de Deus para conosco. Ele cuida de nós, Ele dispensa o seu amor, o seu cuidado para conosco. Nós temos que compartilhar. Não podemos ser egoístas de querer guardar para nós esse presente. Jesus ensinou que de graça nós recebemos e de graça nós devemos dar. Aleluia. O próximo presente, devemos desfrutar da sua liberdade. A responsabilidade é: sejamos vitoriosos sobre toda forma de escravidão carnal ou legal. E aqui eu quero falar novamente de liberdades. Tem crente que pensa que ser livre aqui é para fazer aquilo que ele bem entender. Nós somos livres do poder do pecado. Nós somos livres do modo vivente do mundo. Nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. É assim que está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. Você agora vive na luz. A sua vida agora precisa brilhar na presença de Deus. Aleluia. Nós precisamos ter cuidado, amados. João capítulo 8 versículo 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem muita gente que diz que é filho de Deus, tem muita gente que diz que é livre, mas não deixou as práticas pecaminosas, as práticas da escravidão moral e espiritual, que o mundo vive e está subordinado a ela. Nós já somos livres, não tem mais nenhuma condenação sobre nós. Então por que ficar insistindo em praticar as coisas que não nos pertencem, que para trás ficaram? Paulo nos orienta a deixar as coisas que para trás ficaram e olhar para frente, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Aleluia. E nós encontramos na palavra de Deus uma lista de coisas que nós devemos deixar de fazer, queridos, que nós praticávamos e não devemos praticar mais, de forma alguma. Lá em Efésios, Paulo ele dá uma lista de coisas. Se você roubava, não roube mais. Se você mentia, não minta mais. Se você prostituía, não prostitua mais. E tem muita gente que está dentro da igreja e insiste em estar fazendo as coisas que alegra o coração de Satanás. Nós somos libertos. Conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. E que libertação é essa, medíocre é essa, que você foi liberto e continua praticando as velhas práticas, que entristece o Espírito Santo de Deus? Que tipo de filho você quer ser, continuar sendo? Ah, Senhor, pastor, mas é mais forte do que eu. A Bíblia diz que o que está em nós é mais forte do que o que opera no mundo, amados. Então isso não está se cumprindo na sua vida? Então Deus não está sendo poderoso o suficiente na tua vida? Deus é poderoso em tudo. É nós que temos que nos submeter à vontade de Deus, à santificação, porque nós não sabemos que hora nós vamos ser colhidos para a eternidade, queridos. Nós não sabemos, pode ser hoje, eu não sei nem se eu termino esse sermão. Nós temos que estar pronto para encontrar com o nosso Senhor. Aleluia. Vamos compartilhar da sua glória. É o último presente que eu falei. E a responsabilidade é: sejamos humilhados por essa perspectiva arrebatadora. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 3, os 2 primeiros versículos. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo
não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Aleluia. Não se orgulhe agora não. Aliás, o crente não tem que ser orgulhoso em tempo nenhum, mas tem gente que bate no peito pela sua santidade, pela sua retidão. Tenhamos muito cuidado. A Bíblia nos ensina a nos humilharmos debaixo da gloriosa e potente mão do Senhor, e a seu tempo, ou seja, no tempo de Deus, Ele nos exaltará. Aleluia. Em breve nós estaremos partilhando desta glória, desta presença maravilhosa, mas enquanto nós não formos chamados, nos humilhemos debaixo da potente mão do Senhor em todos os aspectos das nossas vidas, e aceitemos a correção do Senhor, aceitemos o juízo de Deus sobre as nossas vidas. Sejamos fiéis ao Senhor, amados, em todas as áreas das nossas vidas. Não adianta você ser fiel em 99% e em 1% você ser infiel. Seja fiel em tudo. Faça um propósito com Deus. Se você ainda tem alguma coisa na sua vida que, entre aspas, é mais forte do que você, faça um propósito com Deus. Coloque esta tua fraqueza debaixo dos teus joelhos, na presença de Deus. Coloque esta fraqueza debaixo do teu joelho, na presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque você é filho de Deus. Você era escravo do pecado outrora, mas você foi trazido para o reino do Filho do seu amor. Você agora é lavado, comprado no sangue de Cristo. O teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Louvado seja Deus. Não te engane, não se deixe enrolar por pequenas coisas dessa vida, mas seja fiel ao Senhor a qualquer custo, nos mínimos detalhes, e você será uma pessoa vitoriosa, uma pessoa abençoada por Deus. Que Deus te abençoe e te dê graça para ser este servo fiel, para ser este filho amoroso e obediente. E você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, não perca tempo. Confesse ao Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador. Entrega o teu caminho a Ele. Deixa Ele ser o Deus da tua vida, o Senhor da tua vida, e você será filho de Deus. Porque no Evangelho de João, a palavra nos garante que todos aqueles que receberem o Filho, foi-lhe dado, ou será-lhe dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Que Deus te abençoe, te dê graça e te dê sabedoria para absorver esta palavra. Vamos nos colocar de pé para uma palavra de oração.